bem-vindos a mais um vídeo do Pausa para o Capítulo. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos comparando o livro e sua adaptação. E a minha primeira escolha é Outlander e a Viajante no Tempo. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar notificações e seguir a gente em todas as redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente vem produzindo especialmente para vocês. Bom, para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, eu venho realizando uma leitura coletiva de Outlander, a Viajante do Tempo, desde o final de agosto até o dia 20 de setembro. Vem sendo uma leitura bem diferente e bem difícil no começo, principalmente. Então, assim, tudo que a gente tá achando, comentando, tá lá no Twitter com a hashtag Lendo Outlander. Então você pode procurar e ver como foram nossas reações em relação à leitura. O Outlander é um livro da Diana Gabaldon. E ele, assim, inicialmente ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Rocco, depois pelo selo CD de Emergência, hoje é pela editora Arqueiro. Então, assim, ele conta a história de uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Quando ela vai para uma segunda lua de mel com o marido na Escócia, ela acaba descobrindo pedras, umas pedras diferentes no local e tudo, e ela acaba viajando no tempo. Ela vai parar no século XVIII, em plena Escócia do século XVIII, e tendo que se adaptar e interagir com as pessoas dessa época, que são totalmente diferentes, totalmente com mentalidade diferente, principalmente dela, e tentar voltar para esse seu tempo, né, que esse é o principal objetivo dela. Bom, a Claire, ela é uma enfermeira que mesmo no século XX, ela era totalmente acima do seu tempo, assim, ela tinha aquela mentalidade também, que as mulheres também podiam fazer tudo que os homens fazem, não tem problema, não tem esse negócio de que só homem pode fazer isso, só homem pode fazer aquilo, tanto que ela foi pra guerra também, pra Segunda Guerra, e foi onde ela ficou um bom tempo separada do marido, ficou mais de 6 anos, enquanto ele também foi alistado e tudo, ela estava no front, né, cuidando dos feridos e tudo. E quando ela chega nessa Escócia do século XVIII, onde a mulher é totalmente submissa ao homem e ela tenta impor tudo isso, é um dos principais desafios dela, assim, e poder se adaptar. Uma das características muito fortes da Claire nesse livro é que ela consegue muito bem se adaptar sem perder a sua essência. E isso mostra como ela é uma das personagens mais fortes que eu já li, assim, mais independentes, mais seguras de si, de todos os livros que eu já li. E principalmente comparando essas duas épocas diferentes. Século XVIII, século XX, século XXI, né? Essas 3 épocas no caso. Sim, Outlander também foi adaptado. A sua 3ª temporada estreou tem mais ou menos uma semana. E assim, não foi uma leitura muito fácil para eu fazer, assim, o começo é um começo muito lento. Quem me conhece sabe os gêneros que eu gosto muito de ler, eu sou uma pessoa que adora contemporâneo. Assim, New Adult é dos principais gêneros que eu gosto, porque eu gosto daquela coisa bem direta, sem precisar estar explicando muito, sem enrolação, sem muita coisa. E por ser um romance histórico, a Diana, ela te vislumbra tudo o que acontece nos mínimos detalhes. Só que às vezes fica esses mínimos detalhes um pouco cansativo, assim, principalmente eu tive essa experiência no livro 1, que é assim, não tem necessidade dela descrever o gramado, dela descrever o céu, a parede, a textura, não sei o que. Eu acho que, assim, tem algumas coisas que não tem necessidade e com isso demoraram muito pra minha leitura engrenar em relação ao Outlander. Vou deixar aqui embaixo linkado pra vocês, nos cards, todos os meus 3 diários de leitura que vocês vão ver vocês vão conseguir ver, assim, como foi essa minha experiência e essa minha dificuldade com os primeiros, pelo menos, 300 páginas de Outlander. Levando em consideração que a minha edição tinha quase 800, né? Mas tudo bem. Mas em compensação, quando a minha leitura engrenou, assim, eu finalizei ele em 2 dias, pelo menos. A gente tinha uma meta de semana de pelo menos 127 páginas por semana para ler Outlander. Então seriam 4 a 5 semanas lendo tudo isso. Só que assim, as 2 primeiras semanas eu não consegui alcançar a minha meta. Eu ficava assim, longe. Na primeira semana eu fiquei a 20 páginas de bater a meta, na segunda a mais de 50 páginas de bater a meta. Então foi muito complicado. Eu que sou acostumada, às vezes eu pego um livro de 300 páginas e leio num dia, um dia e meio, 2 no máximo.
eu me vi lendo 50 páginas numa semana e eu não conseguia engrenar, não conseguia, e isso tava me frustrando muito. Tanto que a Anne do Garota Pai d'Égua, ela falou assim, Carol, tenta intercalar com a série, assistir um pouco, porque vai te dar uma perspectiva diferente de como é a história e tudo. Só que assim, eu tava muito recente, então qualquer coisa que eu assistisse, eu ia pegar um spoiler muito grande. Apesar de eu ter pegado vários spoilers grandes sobre a temporada, sobre todos os livros da série, todas as temporadas já existentes da adaptação. Então, assim, eu esperei engrenar. Quando eu terminei a segunda semana, já com quase 300 páginas lidas, eu falei, ok, aqui eu posso começar a ver a série. Então eu comecei a ver pelo menos os 3 primeiros episódios, que foi até onde eu parei na leitura. Eu fazia assim, parava a leitura e ia assistir até onde tinha parado. Então isso me ajudou e muito, 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 muito mesmo. Porque a série, apesar de ter algumas coisas diferentes do livro, mas em sua maioria ela é super fiel a tudo que você tá lendo. Só que é tudo mais sucinto, tudo mais direto. Então não tem aquela enrolação toda de páginas e páginas descrevendo a terra, a grama, a parede, o que for que tiver no livro. Isso me ajudou bastante, porque quando eu passei dessas 300 páginas, eu engrenei tanto na leitura que eu terminei uma semana antes essa leitura coletiva. Eu não cheguei a fazer a última semana de leitura, porque quando chegou no último feriado eu já tinha finalizado o livro todo. E eu tava finalizando a série. Então, assim, e eu simplesmente adorei, assim, tudo que eu li. Eu falo que fora a primeira parte, porque o livro, se eu não me engano, o livro é dividido em 5 a 7 partes. Eu não tenho muita certeza desse número de partes. E assim, a primeira parte, que é quando a Claire tá no passado, é uma das partes mais lentas e mais difíceis pra se ler, assim. Porque você tá naquela expectativa, ainda mais eu que já tinha pegado muitos spoilers, vi algumas cenas da Claire e do próprio Jamie, que é o escocês que ela vai conhecer no século XVIII. Eu queria muito esse encontro dos dois, saber como ia ser o desenvolvimento. E querendo ou não, eu tava shippando muito, né, os dois, porque não tem como não shippar. Então tá naquela expectativa. E ver ela com o marido, com o Frank, foi meio frustrante algumas vezes. E assim, eu falei assim, mas a partir do momento que ela passou das pedras pro passado, foi uma leitura muito bacana e muito gostosa de se fazer. Apesar dessas dificuldades em relação a Diana ser muito detalhista em muita coisa. Não criticando, porque a gente sabe que ela é historiadora. Então, isso é o papel dela, tem que aproveitar o máximo que ela faz. Mas pra mim, que sou acostumada com romance contemporâneo, foi um pouco difícil engrenar nesse começo da leitura. Mas super válido. Eu falo que se não fosse esse começo, eu tinha dado 5 estrelas com certeza pro livro. Tinha dado muito 5 estrelas. Tanto que eu vou começar o segundo livro agora. Provavelmente na segunda, ou quando eu começar a Tibiar em Cacos, que é a maratona literária que vai começar no começo da última semana de setembro. Só que assim, enquanto tinha 600, 700 páginas do primeiro, o segundo são quase 1000 páginas e assim, eu falei assim, eu vou ter que terminar. Mas eu já vi muita gente falando bem, falando que o segundo não tem uma página desperdiçada, então eu espero não me decepcionar com esse segundo. E apesar de eu saber também que a Outlander não segue uma linha cronológica assim direta, então você não vai ver o segundo livro exatamente aonde parou o primeiro. Então assim, eu quero muito ver como a Diana vai conseguir encaixar e levar essa leitura e essa história para mais de 8 livros, porque eu fiquei sabendo ontem que ela tá escrevendo o 9º e, pelo amor de Deus, eu sinto que eu vou acabar lendo tudo isso, porque eu me conheço. Eu não consigo deixar uma série inacabada e quando eu me vicio numa coisa, eu só falo nisso e nisso o tempo todo. Então, assim, meu setembro só foi lendo Outlander e eu praticamente não li absolutamente nada de nenhum outro livro, nenhuma outra história durante esse tempo. E falando um pouco sobre a série, assim, por eu já ter assistido muita coisa de adaptação, já ter visto muita adaptação ruim e assim, e a gente sabe que tem muita coisa ruim por aí. Outlander é uma das melhores adaptações que eu já assisti em relação à série de TV, mais propriamente dita assim. Porque senão que todas as vírgulas, todos os parágrafos, as falas do livro vão estar na série.
mas você consegue ver que aquelas cenas modificadas, aquelas falas modificadas, você consegue ver os próprios personagens do livro, eles falariam isso. Não é aquela coisa tipo, ah, tem uma cena aqui, mas não tem nada a ver com o personagem. Não é, aquilo tem muito a ver. Fora que os atores escolhidos, assim, são maravilhosos. O Sam, que faz o Jamie, eu acho que eu não consigo não consigo ver outra pessoa fazendo o Jamie se não ser ele. Sorry, it was cowardly of me. E assim, eu confesso que eu pulei um pouquinho as etapas, eu finalizei a primeira temporada no sábado, véspera de estrear a terceira. E eu já tinha visto muitos steals, muitos teasers, trailers sobre essa terceira temporada. E eu tava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu preciso ver, eu preciso assistir tudo. E eu assisti o primeiro episódio e eu falo assim, gente, como ninguém deu um Emmy pra esse homem? E tá maravilhoso nessa série. E o primeiro capítulo que eu vi dessa terceira temporada, e assim, ele surpreende muito e você consegue ver a evolução dele da primeira temporada para essa terceira. E é surpreendente, né, assim. A Kate é a melhor Claire possível, eu acho, assim, não tem outra pessoa pra fazer uma Claire também. Então, assim, ela consegue manter aquela linha dela, assim, de como a Claire do começo ao fim, maravilhosa. E o Tobias, que faz o Frank, o marido da Claire no começo da série, e faz o Black Jack Randall, que é o principal antagonista deles na série, nos livros, que assim, apesar de ser a mesma pessoa fazendo dois personagens diferentes, você consegue ver a diferença de um e outro, como muda a expressão, muda a fisionomia, porque diversas vezes na série você, principalmente quem já tá acompanhando ela há mais tempo e lendo há mais tempo, você sente uma pena, às vezes, uma angústia pelo Frank, pelo que ele tá passando com a mulher desaparecida e tudo, com o que vai acontecer nas outras temporadas, nos outros livros. Mas o Black Jack, ele é um embuste enorme, que só quer saber a hora que ele vai morrer no livro e na série. E você sabe que ele vai demorar um pouquinho, né, porque... Não vou dar spoiler, mas eu sei o momento que ele morre e assim, eu poderia ter morrido um pouquinho antes, porque a gente não teria problema nenhum. Mas assim, é maravilhoso, assim, eu fiquei absolutamente viciada na série. Eu tô me segurando pra não começar a segunda temporada porque eu quero fazer o mesmo esquema que eu fiz com a primeira, ler e assistir pra eu poder pegar um gancho muito melhor e não demorar tanto nessa leitura como eu demorei em Outlander e a Viajante no Tempo. Mas assim, as minhas expectativas estão lá em cima e assim, eu espero não me frustrar com essa segunda leitura, porque assim, eu não sou de abandonar, então eu espero não abandonar. São 8 livros, vindo o 9º aí, e eu sei que tem mais contos, spin-offs sobre a série que falam sobre outros personagens, sobre esse mundo da Escócia do século XVIII, e assim, isso já está eu já tô olhando, querendo ler, saber onde tem, procurando e tudo. E assim eu fiquei viciada pela Escócia. Pelo amor de Deus, eu quero conhecer, eu quero ler mais sobre a Escócia. E eu quero saber mais sobre esses personagens, sobre essas pessoas que são assim, surpreendentes e assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler sobre romance histórico, romance de época, esse tipo de coisa. E foi uma porta muito boa aberta pra mim, e assim, e apesar das dificuldades no começo dessa leitura, eu assim, agradeço muito por ter começado, por ter me metido nessa história dos meninos, assim, de começar a ler Outlander. E assim, não me arrependo mesmo, assim, valeu muito, muito, muito a pena. As considerações por Outlander e A Viajante no Tempo, tanto sobre livro quanto sobre série. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, participar dos sorteios que estão rolando pros 2 anos do Pausa. Vai ter evento aqui em Belém também sobre esses 2 anos, sobre New Adult. Não se esqueça de confirmar sua presença na página no Facebook. Seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente tá escrevendo, falando, publicando para vocês. E aproveitar e me acompanhar nessa TBR em Cacos que vai começar agora nessa última semana de setembro, onde eu vou estar lendo Outlander e a Libela no Âmbar. Então assim, aproveitem, me ajudem, me deem estímulos, me falem das suas
das suas expectativas e o que acharam dessa leitura também, que eu vou estar sempre tentando conversar com vocês por aqui. Até a próxima!